Tudo bem, pessoal? Professor Coelho, vamos passar umas dicas para vocês. Primeiro ano, é importante a gente destacar, tá, o conceito de velocidade média, tá, que é a rapidez do móvel em relação, tá, ao trajeto, ao percurso. Cuidado que velocidade média não é a média aritmética das velocidades. Sempre é quanto que você tem de espaço para percorrer num certo intervalo de tempo. O tempo de parada é contado para o cálculo da velocidade média. Isso é muito importante. Professor, mas por que tem que contar o tempo de parada? Bom, em primeiro lugar, o conceito já diz tudo. É rapidez para percorrer um trajeto. Então você precisa contar, caso você parar, você fizer algumas paradas no momento de um trajeto, por exemplo, de Santa Maria até Porto Alegre, é necessário tu contar aqueles 15 minutos de parada, né, num restaurante de beira de estrada. É necessário você contar esses 15 minutos, que é um quarto de hora, correto? É necessário ter sempre essa postura em função da própria equação da velocidade média, que está aqui, ó. Delta S por delta T. Você tendo o espaço percorrido e tendo o intervalo de tempo, você vai ter então o cálculo da velocidade média, certo? Então, esse primeiro tópico você tem que observar. Outro detalhe importante: as unidades da velocidade média, quilômetro por hora e metro por segundo. Claro que eu estou valorizando aqui a ideia daquelas unidades clássicas. Também tem quilômetro por minuto, tem quilômetro por segundo. Mas o que é que a gente tem que focar agora? A gente tem que focar o quilômetro por hora e o metro por segundo. Outro detalhe importante é a transformação de quilômetro por hora para metro por segundo. Você tem que lembrar que tem que dividir por 3,6. Toda vez que você tiver a necessidade de fazer a troca, tá, de quilômetro por hora para metro por segundo, como é que eu faço, prof? Eu simplesmente pego e divido 3,6. Ao contrário, principalmente num fechamento de questão de alternativa, você pega de metro por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6. Transformar de metro por segundo sempre é multiplicar para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Há uma necessidade de você saber isso aqui. Outro tópico importante é o conceito de aceleração. A aceleração não tem nada a ver com distância percorrida, tá? Cuida sempre isso, observa esse detalhe. A aceleração média, ou simplesmente aceleração. A aceleração, se tu olhar a equação matemática da aceleração, é a variação da velocidade pela variação do tempo. É a taxa de variar a velocidade. Nota, onde é que tu está vendo distância aqui? Não tem distância, cara. Então, obrigatoriamente, a aceleração é um conceito ligado à rapidez da mudança da velocidade. Então, no que tange acelerar o carro, frear o carro, é isso que conta. Então, quanto menor o intervalo de tempo, mais aceleração você vai ter, né? Você vai estar dotado, né, esse carro, esse móvel, em termos de aceleração, correto? Agora, gastando um maior tempo, obrigatoriamente a aceleração vai ser menor. Gente, aqui é observar a unidade metro por segundo ao quadrado. Geralmente aparece esse conceito, né, matemático da aceleração. E qual é a unidade fundamental? Aquilo que tu tem que observar sempre no sistema internacional, o metro por segundo ao quadrado. Mais um detalhe importantíssimo que a gente precisa pontuar: MRU e MRV. Vamos lembrar? Seguinte, tem aqui a equaçãozinha, o famoso Senhor vê tudo ou Deus vê tudo, correto? Que tu pode utilizar lá para a velocidade média, você pode aplicar aqui para o movimento retilíneo uniforme, principalmente no cálculo da distância. Mas antes da gente ficar, né, debatendo ou ficar pressionado na explicação, ou a vocês mesmos, né, a ideia do MRU, gente, o que é MRU? Movimento retilíneo uniforme é quando o objeto mantém sempre a mesma velocidade, sempre num percurso retilíneo, trajetória reta, percurso onde você vai ter o móvel percorrendo espaços iguais em tempos iguais. Então, a velocidade, ela é constante, a velocidade média vai ser constante. Aí, então, eu faço a proposta para vocês, para uma questão sempre da equação da posição, tá? O vulgo sorvete, posição final, posição inicial, mais a velocidade multiplicada pelo tempo.
Então esse sorvete aqui, ele se encaixa dentro daquelas questões de encontro de carros, de encontro de móveis, e a gente precisa estar atentos nesse contexto aqui. Então, velocidade constante, não tem aceleração no movimento retilíneo uniforme, é isso que você precisa primeiro chamar, né, assim, a tua memória, tá? Lembrar, MRU, o que eu tenho que saber? Velocidade constante, cara, trajetória retilínea, aceleração, zerou. Se o carro está mantendo sempre o mesmo tranco, como é que ele vai ter aceleração, cara? Tá? Então a aceleração é zero. E claro, agora vamos fazer ao contrário, nós vamos fazer o contrário no sentido de impor um movimento que tem aceleração. Esse movimento é chamado de movimento retilíneo uniformemente variado. Então, o MRV tem aceleração. O movimento agora muda essa velocidade, mas essa velocidade tem que mudar uniformemente. Cuidado, tá? Ah, professor, a velocidade do carro varia a moda bem loucona, bem doidona. Não! Variar a velocidade uniformemente. Quando a gente diz variar a velocidade uniformemente no MRV, é aquele detalhezinho que tu vai lembrar. Ó, a velocidade mudando, por exemplo, de 2 em 2. 2 metros por segundo, 4 metros por segundo, 6 metros por segundo, 8 metros por segundo. Isso é ser MRV, tá? Ter uma velocidade variando uniformemente. Isso tem a ver com matemática, isso tem a ver com progressão aritmética, tá? Bom, aqui nós vamos ter o vulgo sorvete para o cálculo, certo? Perdão. Nós vamos ter o sorvete, né, para o MRU, e aqui para o MRV tu vai ter o sorvetão, para calcular a posição. Aqui a equação do vovô e vovó ainda trabalham, tá? Equação da velocidade, tá? Questão bem pontual para o cálculo da velocidade instantânea, e a velocidade sem ter, o cálculo da velocidade sem ter o tempo. E obrigatoriamente velocidade ao quadrado, igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, multiplicado por a distância que vai ser percorrida. Então tá, pessoal, chegou o momento do movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme também é um ponto importante dentro da nossa prova, dentro das nossas dicas, importante no quanto ao conceito de movimento circular uniforme. Toda vez que a gente tem um movimento circular uniforme, é óbvio que a trajetória tem que ser uma trajetória em círculo. E nota, o móvel vai percorrer espaços iguais em tempos iguais. Nota, tem que observar. Lá no MRU, tu tinha movimento retilíneo e uniforme. Era um movimento uniforme com uma trajetória reta. Agora, o que acontece? Nós temos, né, a questão do movimento ser circular uniforme, ou seja, o que eu quero que tu trace esse paralelo é que o valor da velocidade, enquanto o objeto estiver girando nessa curva, o valor da velocidade tem que ser sempre o mesmo. Eu disse o valor numérico. Cuidado! Ó, o módulo da velocidade é constante e diferente de zero, certo? Então, não vai mudar a medida do vetor velocidade. Se for 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, certo? Só que agora tem um detalhe importantíssimo. Como nós também trabalhamos a ideia de vetores, o vetor é uma flechinha. E o vetor sendo uma flecha, ele tem módulo, ele tem direção e ele tem sentido. Então, muita atenção nisso aqui, ó. O vetor velocidade, ele é variável, tá? É uma babaquice, é um detalhezinho muito chato escrever assim, ou tirar essas barrinhas aqui, ó. Isso aqui é módulo, isso aqui é só o número, ou seja, 2 metros por segundo de velocidade. Só estou contando a medida, o tamanho dessa flechinha aqui. Agora, se eu escrever o vetor velocidade, a letra com a setinha em cima, aqui eu estou analisando o módulo, no caso 2 metros por segundo, eu estou analisando a direção, só um momentinho, ó, nós vamos analisar a direção é a reta suporte que contém o vetor, então a direção tem que mudar, obrigatoriamente a direção do móvel, obrigatoriamente tem que mudar, porque senão o móvel não ficaria na curva. Então, escrever a flechinha em cima dessa letra representa que é variável em que, prof?
a direção ela é variável e o sentido ele é variável. Então o módulo fica constante, mas a direção está mudando. Ó. Olha essa reta aqui, tá? Essa reta aqui é horizontal. Olha essa reta aqui, é vertical. Então quem é o capacitado, né? O que vai acontecer para que esse móvel possa ficar na curva? Agora tem um tipo de aceleração. Essa aceleração vai ser chamada de aceleração centrípeta. Então, o módulo da velocidade é constante, não vai mudar, mas a direção e o sentido tem que mudar. Por isso que o vetor velocidade é variável, em direção e sentido. E aí tu vai ler isso aqui, ó. A aceleração centrípeta é responsável pela permanência do objeto na curva. Ou seja, o que eu quero dizer para ti é que a aceleração centrípeta é que vai mudar a direção e o sentido. Então, obrigatoriamente, essa aceleração, ó, ela sempre tem uma característica, ela é chamada de centrípeta porque está apontando para o centro, tá? Centrípeta, de centro, certo? Também ela é chamada de radial, porque a aceleração centrípeta tem raio. Olha aqui, ó, olha a equação da aceleração centrípeta, v ao quadrado dividido pelo raio. E mais um nome também, que isso aí é também trabalhado, já foi trabalhado na prova do Enem, e obviamente a gente também está visualizando coisas mais para frente para o Enem, correto? Para o teu Enem, obrigatoriamente, essa aceleração centrípeta é chamada de aceleração lateral. Lateral por quê, professor? Lateral porque ela está de lado, ó. Ela está de lado com a velocidade, certo? Então, centrípeta porque aponta para o centro, ela é a responsável por mudar, ó, o objeto teria a tendência de escapar pela inércia aqui, ó. Mas por que não escapa pela inércia? Não, tu vai ficar na curva, vou te puxar, ó, certo? Ele queria escapar aqui nesse ponto, nessa posição mais baixa da minha representação gráfica, o objeto queria escapar pela inércia aqui, ó. Isso não acontece, a centrípeta puxa. Então o corpo é obrigado a ficar na curva aqui, ó. Ele sobe, ó. Da mesma forma aqui nesse ponto, né? O objeto, se pudesse falar, vou escapar nessa tangente. Não, tu não vai escapar na tangente, não. Tu vai ficar nessa curva, tá? Então a tendência, ó, na centrípeta agindo, ele vai permanecendo na curva. Tá certo? Então, o módulo da velocidade tem que ficar constante e o vetor velocidade tem que ser variável. Por que varia, prof? Por causa da aceleração centrípeta. Um pouquinho de equação para finalizar. V ao quadrado sobre o raio, cálculo da aceleração centrípeta. A velocidade, nota, a velocidade continua sendo ΔS por ΔT, continua o famoso Deus vê tudo. Correto? Tu pode aplicar essa equação sem problema nenhum. Aqui nós temos a equação mais voltada para o cálculo da velocidade linear, certo? A velocidade V dada por 2πr sobre período, ou 2πrf. Então, tu tendo raio e tu tendo período, tá? Ou tendo raio e tu tendo a frequência, tu pode fazer o cálculo da velocidade. Qual é a fórmula da velocidade linear? Muitos de vocês perguntam isso, tá? Cara, depende dos dados que eles vão dar na hora do exercício. Então, se tu tem, tá, uma coisa prática de ΔS por ΔT, tu vai usar essa primeira aqui. Se não, tu vai usar raio e período, ou raio e frequência. E agora, nós não podemos deixar de falar também sobre a velocidade angular. Essa velocidade angular, o ômega, é uma velocidade que ela está aqui, ó. Ela está representada no centro da curva. Nota, tem duas velocidades. Lembre-se que tem duas velocidades, a linear e a angular. A linear é da linha, tá? É essa que tu já viu aqui. E a angular, ela está relacionada ao centro da curva. A angular é como se fosse o eixo da roda do carrinho. É como se fosse a dobradiça da porta, quando você abre e fecha, tem ali um eixo, que aquele eixo é imaginário. Então, tem uma velocidade representada no centro da curva. Essa velocidade tem duas equações matemáticas. 2π sobre período, que é o tempo necessário para dar uma volta completa na circunferência, ou a velocidade angular, dada por a equaçãozinha 2π. Ou seja, a velocidade angular, vocês podem perceber que ela não depende do raio. Ó. Cadê o raio nessa fórmula?
tá? Com a del raio dessa forma, mas em contrapartida, a linear, ela depende do raio. Certo, pessoal? Um abraço para vocês.